Ainda dá tempo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, ainda dá tempo. Eu quero ler um texto com você que se encontra em Apocalipse 2, 4 e 5. A versão que eu estou lendo é a NVT. E se você tiver na NVI aí também, é bem parecida, mas a NVT vai ter um fácil entendimento. Olha só o que diz. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mais uma vez, contudo, tenho contra você uma queixa. Fala comigo, uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Fala comigo, veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Até aqui. Esse texto, ele quer dizer assim, ei, você tá tudo bem, a igreja, ele está falando com a igreja aqui, uma das igrejas, das 7 igrejas ali do Apocalipse, e ele fala, tá tudo bem com você, tá tudo ok com você nessas áreas, mas tem uma área que eu tenho uma queixa contra vocês, e essa área é a área do primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor, veja onde você caiu, onde você errou, e volte. Eu vejo que a palavra que vem do Senhor para essa igreja, ela vem para dar um alerta para essa igreja, e diz assim, veja onde você caiu, porque ainda dá tempo de você se arrepender e você voltar atrás. Ainda dá tempo de você se arrepender e você andar novamente nos meus caminhos. Amém? Amém, gente? Cara, uma das coisas mais chatas que tem na vida, uma das coisas que é muito ruim mesmo acontecer isso, quando nós perdemos momentos importantes por causa de chegar atrasado. Quem aqui já perdeu momentos importantes na sua vida porque você chegou atrasado? Cara, é incrível. Existem pessoas que perdem viagens nacionais e internacionais. Existem pessoas que perdem noivados. Existem pessoas que perdem casamento. Chega lá no final, já acabou a comida, já não tem nem mais por que estar ali. Existem pessoas que perdem concursos públicos. Existem pessoas que perdem anos inteiros, faculdades inteiras, cursos todos, porque não entregou o TCC na hora certa. Existem pessoas que perdem o Enem. Cara, é incrível você ver as matérias e as notícias do Enem, quando está ali na época, pessoas chegando atrasadas, pessoas pedindo para entrar, pessoas desesperadas. Sabe, eu já perdi algumas coisas na minha vida por estar atrasado. Eu tenho um testemunho nessa área e Deus me tratou, Deus trabalhou muito essa questão na minha vida. Ainda quando antes de começar a pastorear aqui, mas Deus foi tratando essa questão sobre atrasos e muitas coisas eu perdi na minha vida por estar atrasado. Sabe, os dias têm passado muito rapidamente. Os dias têm voado, irmão. Os dias têm ido muito rápido. Quem tem notado isso aí? Parece que está indo mais rápido a cada dia. Parece que a cada ano, parece que voa mais rápido. Começa, daqui a pouco já é dezembro. Meu amigo, mas começou ontem um ano, já é dezembro. Parece que foi ontem que a gente estava fazendo aqui o Semeando, 2018. É incrível. E muitas vezes quando nós paramos e percebemos, já é tarde demais. Eu não sei, mas talvez você chegou aqui hoje e você deve ter colocado a mão na sua cabeça, dia 1º de dezembro hoje, na hora que você acordou, você falou, mano, já é dia 1º de dezembro, acabou o ano. E eu não emagreci. Mano, acabou o ano e eu não arrumei uma namorada ainda. Mano, acabou o ano, eu ainda não consegui ler a Bíblia. Acabou o ano, ainda não consegui fazer aquilo que eu tinha planejado para fazer. Quem teve essa sensação aí de dezembro? Levanta sua mão bem alta aí, quem teve? Para de mentir, irmão, que você teve, sim, eu também já tive. A gente chega em dezembro e fala, meu, acabou. Isso é algo tão natural que todos os anos é igual, parece.
Vai chegando ali, final do ano, vai dando aquela depressão, aquele negócio do inferno, que começa a vir na gente, aquela acusação, e fala, você está gordo, você ainda continua sem barba, você ainda continua sem namorada. É ou não é? Parece que uma voz começa a gritar dentro da gente, e começa a tentar roubar de nós o propósito que Deus já falou para nós. Mas eu tenho uma coisa para te dizer hoje. O tema profético da nossa igreja ainda é boas notícias. Você pode dizer um amém bem forte a isso? Ainda é. Por que ainda dá tempo, pastor? Porque o tema profético que foi colocado esse ano não vale só para esse ano. Esse tema vale para a sua vida toda. Você foi chamado para viver boas notícias todos os dias. Você foi chamado para viver boas notícias em todos os momentos. Você foi chamado para receber boas notícias do Senhor e para também dar boas notícias para Ele de coisas que você está vivendo. Não vale só para 2018, mas vale para toda a sua vida. Vale para tudo aquilo que você ainda vai fazer. Você ainda viverá boas notícias para a glória de Jesus. Talvez até aqui você tenha dormido no ponto. Talvez até aqui você tenha avacalhado errado em algumas situações. Talvez até aqui você não tenha conseguido chegar no seu alvo. Talvez você não tenha conseguido alcançar seus objetivos. Talvez você não tenha conseguido viver aquilo que você queria viver com Deus. Sabe, você planejou orar mais, jejuar mais. Você planejou buscar mais, mas você não conseguiu. Eu tenho uma notícia para dizer para você. Eu tenho algo a liberar sobre a tua vida hoje. Ainda dá tempo. Não acabou e não vai acabar. É porque a gente está acostumado a limitar a nossa vida a calendários. Mas Deus não limita a nossa vida a calendários. Porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então o tempo dele é diferente do nosso. Nós estamos acostumados a calendários. Mas o que Deus tem a realizar na tua vida não está num calendário. Não está num ano. Tem algo que Deus quer fazer. E você precisa estar conectado com isso. Por isso, nessa noite, eu quero trazer alguns apontamentos do céu sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porque quando eu digo que ainda dá tempo, realmente ainda dá tempo. E a primeira coisa que eu já vou falar para você, ainda dá tempo de entregar-se para Jesus completamente. Ainda dá tempo de você entregar a sua vida para Jesus. Porque há duas coisas. Há aquelas pessoas que aceitam a Jesus e há aquelas pessoas que se entregam para Jesus. Há uma diferença muito grande nisso. Tem pessoas que aceitar legal, entendo, Jesus é Senhor, é Deus. Mas aquelas pessoas que de fato se entregam, vivem com o Senhor e vivem o que o Senhor tem. Amém? Você ainda tem tempo de se entregar para Jesus completamente. Olha só o que diz Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo. E a nós também, mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Ainda dá tempo de você entregar-se para Jesus completamente, cara. Esse ladrão, ele estava nos últimos suspiros da vida dele. Ele ainda teve tempo de entrar no reino dos céus. Por que para você ainda não vai ter tempo de se entregar? Por isso que o Senhor, ele já veio diretamente com essa palavra de amor. Eu te amei com amor eterno. O Senhor te ama e Ele te dá chances. Sabe, eu já contei isso aqui algumas vezes, talvez você vai lembrar, faz um bom tempo que eu já não falo sobre isso, mas sobre uma história que aconteceu há pelo menos 7 anos atrás, de um jovem na nossa igreja. Alguém lembra dessa história que eu já contei? Um jovem, acho que alguns aí lembram, mas tem uma grande parte que não lembra, eu vou contar de novo. Nós estávamos num culto de sábado, logo no começo da juventude, a gente estava começando os trabalhos com a juventude, eu não era nem pastor da juventude ainda, era outro pastor, e nós estávamos aqui, eu estava aí, eu era líder de célula, estava participando das coisas da igreja, tocava no louvor, mas não fazia parte da liderança ainda da juventude. E eu estava com um pessoal, alguns amigos da minha célula, e uma amiga nossa, levou um rapaz para a igreja.
E naquele dia teve um campeonato lá de jiu-jitsu. Foi na época que o Haldeman chegou na igreja e entrou o jiu-jitsu na igreja. Foi muito legal, um tempo muito renovador para a juventude. E eu me lembro que esse jovem veio por causa do jiu-jitsu, ele era jiu-jiteiro. E aí ele chegou ali, ele ficou o dia inteiro conosco. À tarde nós saímos depois, e aí nós fomos para o culto à noite. Chegou no culto, o pastor estava pregando e ele fez um apelo no final do culto. E eu me lembro que ele estava falando sobre dar um passo de fé. E ele falou, alguém entre nós aqui que quer dar um passo de fé hoje? E somente esse jovem levantou a mão. Somente ele levantou a mão. Tipo assim, todo mundo ficou olhando aquele negócio. Ainda nós tínhamos por volta de uns 80, 70 jovens na igreja. Toda a juventude da igreja era isso. E aí esse jovem levantou a mão no meio daquela galera. E ele entregou a vida dele para Jesus naquela noite. Muito bem, nós saímos dali, fomos com a célula comer um lanche. Nós fomos, eu era o líder da célula, estava o Giovanni, estava uma galera toda. E nós estávamos juntos ali comendo um lanche. Depois nós saímos dali e fomos para a casa dessa amiga que levou esse rapaz na igreja. E aí ficamos ali até quase 2 da manhã, tomando tereré, conversando, brincando. Enfim, falando de coisas espirituais, falando sobre a conversão dele. E coisas maravilhosas, ele falou que nunca viveu aquilo, ele chorou muito, se quebrantou bastante, enfim. Chegou perto das 2 horas da manhã, nós falamos, vamos embora. Nós estávamos indo embora para nossas casas. E eu já namorava a Dani naquela época. Eu fui deixar a Dani na casa dela. Quando eu cheguei na frente da casa da Dani, eu ouvi pá, 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 pá. Falei, amor, vamos embora. Vamos sair correndo. Fica aí, eu vou embora, na verdade, né? Fica aí, eu vou embora. Deixei ela lá na casa dela. E fui embora para minha casa. Cheguei em casa. Meu pai desesperado falou, Lucas, tem uma pessoa, o fulano te ligou, que é um dos jovens que era da minha célula lá, ele te ligou e aconteceu um acidente, aconteceu algo grave. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí então ele me contou o que aconteceu. Eu já saí com a moto, corri atrás, fui lá na situação. Esse jovem que estava conosco, ele estava indo levar uma galera para casa. E simplesmente passou uma pessoa de moto, tirou a arma e deu 5 tiros no carro. Não atingiu ninguém dentro do carro, somente esse jovem. E naquela noite esse jovem faleceu. Naquela noite aquele jovem teve a oportunidade. Foi algo marcante nas nossas vidas. Foi um dia muito tenso para a família, porque não entendeu o que aconteceu, mas para ele, eu sei o que aconteceu. Ele está hoje nos braços do Pai. Não deu tempo daquele jovem ir voltar para a balada. Não deu tempo daquele jovem voltar para o pecado. Não deu tempo daquele jovem fazer coisas erradas. Ele foi morto por engano. Não tinha nada. Foi engano. Acharam que era uma pessoa, não era, mataram, saíram correndo. Naquela noite deu tempo para ele se entregar de fato para Jesus. Pastor, será que ele ia viver com Jesus? Não sei. Mas aquele foi o tempo dele. A pergunta que eu faço para você, como está a sua vida com Jesus? Pastor, você está contando isso para me emocionar, para que eu saia daqui com medo? Não, é para que você saia daqui pensando, cara, o que eu estou vivendo? Porque para você morrer, basta estar vivo. Então, irmão, você não sabe o que pode acontecer aqui. Como está a sua vida com Jesus? Ainda dá tempo de você se entregar completamente para Jesus hoje. Quando a gente está pregando aqui para você, quando a gente está falando na célula, quando a gente está liderando você, a gente não está falando para você se entregar para Jesus, porque é legal você estar aqui com a gente, porque a comunhão é gostosa, isso faz parte, mas a gente está falando porque a gente sabe que tem coisas eternas a ser liberadas sobre a sua vida. E se você não for o primeiro a acreditar nisso, ninguém vai acreditar por você, é você que precisa acreditar. O pecado te afasta, o pecado te tira da presença de Deus, o pecado te leva para longe de Jesus, o pecado te leva a viver uma vida sem comunhão com Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus ele me chuta longe quando eu peco? Não, pelo contrário, ele te abraça e ele quer te perdoar. A questão é que você quer continuar no pecado, mas hoje Deus está te dando uma chance. Ei, se entregue de fato para Jesus. Para de viver essa vida medíocre, para de viver pé no mundo, pé na igreja, mais ou menos, duvidoso. Hoje há uma chance para você, ainda dá tempo de se entregar para Jesus, ainda dá tempo de mudar. Segunda, talvez você está aqui nessa noite e você não conseguiu mudar nada durante esse ano. Ei, ainda dá tempo de você mudar.
Olha só o que diz a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Fala sobre Ezequias, todos nós conhecemos. Mas eu quero que você leia comigo, olha só o que diz. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Deus dá uma palavra para Ezequias: você vai morrer, cara. Então põe tua casa em ordem, arruma a tua vida, dá tempo de você mudar, você vai morrer. Vai lá e acerta as coisas. A Bíblia diz que Ezequias começa a chorar, ele começa a clamar, você ouviu. E antes mesmo que o profeta tinha acabado de liberar a palavra, aí ele estava saindo, que ele estava saindo, Deus já manda: ei, fala para ele que eu ouvi a voz dele. Eu imagino que isso foi muito rápido. O texto fala que automaticamente ele já virou, Ezequias já virou e o profeta saiu. Foi algo muito rápido. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje, irmão. Há tempo ainda de você mudar. Há tempo de você colocar a sua casa em ordem. Há tempo de você acertar seus problemas. Há tempo de você acertar suas dívidas. Há tempo de você pedir perdão. Há tempo de você perdoar. Há tempo de você parar de usar drogas. Há tempo de você parar de se masturbar. Há tempo de você parar de fornicar. Há tempo de você parar de beber. Há tempo de você viver com Jesus. Há tempo de mudar. Você só precisa desejar. Deus fala assim: põe tua casa em ordem. E hoje Deus está falando a mesma coisa. Cara, põe tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. Há um texto da palavra de Deus que diz que de Deus a gente não pode zombar. E tem muita gente que zomba de Deus. Tem muita gente que recebe as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, recebe a cura de Deus, recebe a palavra de Deus, mas sai daqui para fora, beleza, de repente, tranquilo, daí 2 semanas já está vivendo tudo errado. Foi mais forte do que eu. Ei, não foi mais forte do que você, porque a palavra diz que o que está dentro de você é mais forte do que o que há no mundo. Então você não pode alegar que é mais forte do que você, porque se o Espírito Santo habita em você, com certeza você vai ser mais forte do que aquilo que está te atacando e te tentando. Você só precisa pôr tua casa em ordem. Há tempo de mudar. Vira a pessoa que está ao teu lado e fala assim: se você não mudou, você tem tempo de mudar. Deus está te dando tempo. Por que, pastor? Porque eu vou morrer amanhã? Não, calma, fica tranquilo. Eu não sei, né? Isso é Deus quem sabe. Mas eu não estou liberando a palavra de morte sobre a tua vida. Estou liberando de fato uma palavra de vida sobre a tua vida. Porque conforme você muda, você vive. E se por um acaso você for mudado e for transformado, meu irmão, é muito melhor. Agora você não sabe o dia de amanhã. Por isso há tempo de você mudar hoje. Terceiro, há tempo de você envolver-se com o reino de Deus. Olha só a palavra de Deus em Mateus capítulo 27, versículos 57 a 61. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que ele lhe entregasse o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo.
Cara, esse José de Arimateia, ele foi uma pessoa que teve um encontro com Jesus. Ele fala aqui que ele tinha se tornado seguidor de Jesus. Ele era um homem muito rico e ele fazia parte também do Sinédrio. Ele era um homem que fazia parte da liderança daquele tempo, da liderança espiritual e política daquele tempo. E ele estava naquele contexto de liderança e ele teve um encontro com Jesus, assim como Nicodemos também era. E um dia chegou para Jesus e falou: o que eu preciso fazer? Jesus falou: você precisa nascer de novo. O mesmo aconteceu com José de Arimateia. Ele teve um encontro com Jesus, ele passou a seguir Jesus, assim como Pedro, Tiago, João, só que ele seguia a Jesus secretamente. Ele guardava as coisas para ele. Ele entendia, ele acreditava, mas ele ficava na dele. Ele não se envolveu com aquilo, ele não se entregou para aquilo, mas houve um evento em que ele precisou se manifestar, e aqui não está na Bíblia, e também não é algo que foi estudado, mas eu tenho comigo, eu acredito muito fortemente, assim como já entendi também, uma vez o pastor Eliezer falou sobre isso aqui na igreja, eu tenho muito forte comigo que José de Arimateia teve um peso na consciência. Caraca, não fiz nada para Jesus. Ele viveu 3 anos. Os discípulos viram tudo. Subiram para o monte, viram milagres, viram um anjo, viram Moisés, Elias. Ouviram a voz de Deus. E eu não fiz nada. Eu não me envolvi com isso. Eu não me envolvi com o reino. Eu não me envolvi com as coisas do céu. Meu irmão, José de Arimateia logo ele vai e usa aquilo que ele pode fazer. Ele fala: antes que tudo acabe, eu preciso fazer algo que vai marcar a minha história, que vai marcar a história de Jesus. E até hoje, se você for em Israel, você vai ver lá o túmulo de Jesus vazio, mas aquele túmulo quem comprou foi José de Arimateia. Quem preparou o corpo de Jesus foi José de Arimateia. Quando Jesus saiu e o pano ficou, aquele pano quem comprou era de linho, José de Arimateia. Ele fez algo que ficou marcado para toda a história. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto tempo mais você vai demorar para se envolver com o reino de Deus? Você vai esperar chegar no tempo em que tiver já Jesus já voltando, já os sinais e já está. Os sinais já estão aí. Você vai esperar o que mais para poder se envolver de fato, para poder deixar de lado suas desculpas e falar: eu preciso me envolver com o reino de Deus, eu preciso me envolver com as coisas de Deus. Há um outro texto que me chama a atenção, Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19, diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: ué, não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o curou. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você é grato por aquilo que Deus fez por você, você se envolve com o reino dele. 10 foram curados, não foram gratos por aquilo que Deus fez. Semana passada você ouviu uma palavra sobre gratidão. Semana retrasada. 10, mas só um se levantou e entendeu: cara, se Jesus me curou, eu preciso voltar lá, eu preciso me envolver com ele, eu preciso estar perto dele. Se você de fato quer viver não só um ano de boa notícia, mas todos os anos da sua vida de boas notícias, não demore mais para se envolver com o reino de Deus, porque a palavra de Deus diz que quando nós nos preocupamos primeiro com o reino dele, com a sua justiça, todas as coisas são acrescentadas. Você está comigo aí? Diz um amém bem forte, irmão. Se envolva com o reino de Deus, ainda tem tempo. Você não está no ministério ainda, se envolva. Você não está numa célula ainda, se envolva. Você ainda está no ministério, está na célula, mas você está se sentindo ainda, está sentindo que está parado, meu irmão, se envolva mais. Sai para a rua, vai pregar o evangelho sozinho. Você não precisa do povo, você não precisa do grupo, não. Você pode sozinho falar do amor de Deus. Você pode sozinho pregar o amor de Deus. O ID é para todos, o ID não é para o ministério chama. O ID não é para o ministério de louvor, o ministério de jovens. Não, o ID é para você.
O ID é para mim. Sai do seu lugar e vai falar do amor de Deus. Se envolva com o reino de Deus. Traga o céu para a terra onde você estiver. Quarto, você ainda tem tempo de concluir o que começou. Você ainda tem tempo de concluir o que começou. Tem muitas pessoas que começam as coisas, mas não concluem. Tem muitas pessoas que começam as coisas, mas param no meio do caminho. Olha o que a Bíblia diz a respeito de pessoas assim. Lucas 14, 28 a 30. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. E logo depois desse texto, ele vem falando sobre aquele jovem, aquela pessoa que precisa seguir. E ele fala assim: se você quer me seguir, você precisa calcular isso. Você vai precisar pegar a sua cruz, toma a sua cruz e siga-me. Se você não estiver disposto a pegar a sua cruz, se você não estiver disposto a fazer algo grande, se você não estiver disposto a fazer algo novo, se você não estiver disposto a, pastor, mas eu tenho que fazer para ser salvo? Não, para ser salvo você tem que acreditar e crer, mas para que você viva o reino de Deus, a Bíblia fala que o reino de Deus vem à força, irmão. É todo dia carregando a cruz, é todo dia lutando contra o pecado, é todo dia vivendo vitória na presença do Espírito. Você vai concluir aquilo que você começou. Você começou uma leitura, vai concluir em nome de Jesus. Você começou um teste de conclusão de curso, você vai concluir em nome de Jesus. Você começou a estudar aquilo, você vai concluir em nome de Jesus. Não pare, não olhe para trás, não desista, mantenha o foco. Você vai concluir aquilo que Deus colocou no seu coração. Você vai concluir aquela conversa que ficou em aberto com aquela pessoa. Você vai concluir os sonhos e os planos que Deus colocou dentro de você e estão enterrados hoje, você vai concluir eles. Perceba que eu não estou te dando uma autoajuda aqui, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para você os erros que nós cometemos e aquilo que nós precisamos mudar para viver o melhor. A palavra é uma só, ainda dá tempo, porque Jesus está com você. Filipenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então não vai acabar esse ano, não vai acabar no ano de vencer, não vai acabar no ano de 2021, 2022, não vai acabar. É até o último dia de sua vida. Há uma obra que Deus está fazendo em você, Ele está te lapidando e Ele vai concluir essa obra. Você só precisa falar: Deus, eu estou disposto, eu vou estar junto e eu vou concluir isso junto com o Senhor. Em último lugar, você pode se colocar em pé. Ainda dá tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Ainda dá tempo. Sabe, eu olho para a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, e eu olho aqueles dois discípulos. É uma passagem que fala muito comigo. Aqueles dois discípulos de Emaús, que vão para Emaús. A Bíblia diz que eles veem tudo acontecendo e eles vão para o caminho de Emaús. E eles estão no caminho de Emaús, e Jesus já tinha ressuscitado. Eles não tinham percebido isso. Eu tenho até uma mensagem que eu falo sobre isso, sobre distrações. Eu falo inteiramente essa mensagem em cima desse texto. E então eles estão indo para ali, Jesus tromba com eles, Jesus começa a conversar com eles não compreendem. Mas, depois que Jesus se revela para eles, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Fala comigo, os olhos deles se abriram. E depois que os olhos deles se abriram, a Bíblia diz que eles entendem que Emaús não é o lugar deles, e o lugar deles é em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles logo voltam para Jerusalém. Esse evento aconteceu quando? Esse evento aconteceu em que momento? Logo após Jesus ter ressuscitado. Então o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre aqueles discípulos que estavam indo para Emaús. Eles ainda estavam com a crença de que Jesus morreu e ressuscitou depois que os olhos deles se abriram. Então eles voltam para Jerusalém e certamente, porque a Bíblia diz que estavam ali os 12, mais 120 pessoas, e certamente eles voltam para aquele lugar das 120 pessoas, aonde Jesus tinha falado: fiquem aqui, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui. Então eles voltam para lá,
Porque eles entendem, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de obedecer o que Jesus falou. Eles voltam correndo. E quando eles chegam lá, eles ficam por ali até o dia de Pentecostes, aonde Atos 2 nós sabemos o que acontece. Eles estavam orando em unidade, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam ali, e Ele batizou aqueles que estavam ali. O propósito de Deus era tão grande que Ele não permitiu que 2 discípulos fossem embora sem entender isso. Por que Jesus fez isso? Eu fico me perguntando, por que Jesus fez isso, cara? Jesus não podia ter falado assim, vai embora, quem ir embora vai, o problema é teu, não vai receber o Espírito Santo também, besta. Não, cara. Jesus, Ele tem a preocupação de aparecer para eles, porque eles eram importantes no reino. Ele mostra-se para eles, e eles voltam. Nessa noite Jesus está aqui tocando o seu coração e dizendo que ainda dá tempo de você viver tudo isso, e ainda dá tempo de você ser cheio do Espírito Santo de Deus para cumprir essa obra. Ainda dá tempo porque você é muito importante no reino de Deus. Ainda dá tempo porque você é um filho amado de Deus. Ainda dá tempo porque você não é mais um. Você não é carga de boi. Você não é carregado de qualquer jeito. Você é um filho carregado no braço do Pai. Ele quer te encher, Ele quer te empoderar todos os dias. Ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo, nós temos um mês ainda nesse ano. Mas deixa eu dizer agora para você, esse um mês não vai determinar a sua vida. Você tem muito a viver, ainda dá tempo de você viver tudo aquilo que Deus tem. Mas você pode dar o primeiro passo hoje para viver isso. Você quer aplaudir a Jesus? Aplaude mesmo, porque ficar com essa meia dúzia de palma não dá certo. Ainda dá tempo.